Hoje eu tô aqui no YouTube. Porque o vídeo é muito longo, porque eu perguntei pra vocês, né? Eu falei, gente, o que vocês querem saber sobre mim, né? A questão de tudo. Pergunta aí, carreira, quem eu sou, quem é ela? Coloca o meme aqui, Vitor. Quem é ela? Perguntas tem basicamente três categorias. A gente tem uma categoria de perguntas sobre por que a Alemanha, segundo, carreira e terceiro, o que te move. Perguntas mais pessoais, assim, do tipo mais existenciais quase. Eu acho que dá para dividir em dois vídeos, um vídeo para falar carreira barra Alemanha e um vídeo para falar sobre essas questões mais existenciais. Mas primeiro vamos falar aqui. Eu fiz um cafezinho, gente. Vocês estão servidos? Né, na minha xícara de milhões. Gente, mentira, é a fake. Mas olha, é igualzinha, né? Chocadíssimo. Vamos começar a pensar na minha carreira, que eu acho que muita gente, quando pensa em construir uma carreira, procura pessoas na internet, e eu não acho que a internet seja um lugar que dá pra gente confiar. Então eu vou tentar ser o mais sincero possível de como que eu fiz tudo isso aqui, onde que eu cheguei e tudo mais, para onde que eu quero ir. E assim, prepara até o lencinho, porque vai ser emocionante. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidade pequena que chama Santo Anastácio. Eu não venho de uma família que tem uma cultura acadêmica. Os meus avós, eles eram todos semi-analfabetos. Então a gente não tem uma cultura acadêmica, a gente não tem uma cultura educacional. Então começa a mudar um pouco com os meus pais, e aí muda muito comigo e com os meus irmãos, a minha geração, mas assim dos meus irmãos, né? Pessoal que nasce depois dos anos 80. O que será que aconteceu depois dos anos 80 que melhorou a vida das pessoas no Brasil, hein? E eu não venho de uma família que é acadêmica ou então assim, e isso é muito importante porque dentro da ciência existem muitas regras e existem muitos cartéis até mesmo nesse sentido. Quando eu falo cartel, não é só porque um ajuda, não é só porque um coloca outra publicação, ou nomeia aqui, não, mas é porque assim, existem regras de como que a gente publica as coisas, existem regras de como a gente faz e reproduz os métodos científicos. E quando a gente não entende isso, né, quando a gente não tem esse contato, e a gente está falando assim, pense também, gente, que são gerações um pouco mais passadas, assim, né, que eu tô falando tudo que eu vou contar para vocês é pré-boom de mídia social. Então, assim, eu também não tinha esse contato muito com as pessoas para poder falar assim, não, olha que cientista bacana aqui. Meus referenciais eram Drauzio Varela e talvez alguma outra cientista que eu via em filmes. E eu queria ser cientista. No terceiro colegial, eu tinha que escolher o que eu queria fazer, né? Eu não queria fazer cursinho. E eu acabei escolhendo vários cursos que poderiam me levar para onde eu queria. Então eu fiquei entre engenharia química, entre farmácia, prestei ciências físicas e biomoleculares e medicina. Eu passei para todos, não em todos os vestibulares que eu prestei, mas para todos os cursos. E eu acabei decidindo por ciências físicas e biomoleculares. E aqui começa a entrar alguns pontos para mim, né? A minha escolha, ela não tem só uma relação com minha carreira, ela tem uma escolha também com relação a eu poder ser quem eu sou, porque eu sabia que dentro do mundo ali da minha região eu não ia conseguir me desenvolver enquanto pessoa, especialmente por eu ser um homem gay, e eu acho que dentro da minha família teria sido muito complicado se eu não tivesse tido esse distanciamento e eles tivessem tido essa discussão comigo antes, assim. Foi complicado já e isso afeta muito a minha carreira. Isso afetou um ponto muito forte na minha carreira, que a gente vai chegar lá. Mas eu acho que o mais interessante é que a escolha da carreira para mim, ela tem também junto, conectado ali, um aspecto pessoal muito forte de independência. Então eu procurava sempre por um lugar onde eu pudesse, de certa forma, estar um pouco desvencilhado das dinâmicas do que eu vinha, da minha história. O que por um lado é bom e por um lado foi muito difícil porque a gente se perde na personagem. Eu mudei para São Carlos aos 17 aninhos e fui fazer faculdade de Ciências Físicas e Biomoleculares e descobri o mundo, assim, né? Fui tentar lá a vida, né? Fui para São Carlos, eu começo a fazer esse curso, eu detestei o curso,
achei péssimo, era muito difícil, tinha muita, lógico, ciências físicas, eu gostava de física no colégio, mas quando a gente chega e vê a física na faculdade, a gente fala, porra, né, velho, puta que pariu, né? E aí eu não, acabei não ficando, eu fiquei 2 anos, eu prestei vestibular de novo, durante o curso eu fazia algumas matérias do curso e prestava vestibular, aí eu prestei vestibular de novo para farmácia, bioquímica na USP Ribeirão, ou biotecnologia na UFSCar, eu fui aprovado para a USP Ribeirão. E aí eu acabei indo para a USP Ribeirão, me mudo para Ribeirão Preto, e eu gostei muito do curso de farmácia. Eu achei o curso de farmácia incrível, eu adorei Ribeirão Preto, eu adorei a minha faculdade, eu adorei a minha época de faculdade, foi muito legal. Eu fui para Ribeirão Preto, eu fui para fazer a faculdade de farmácia e eu começo a fazer estágio em pesquisa na parte de microbiologia e epidemiologia molecular. Eu queria entender como que as bactérias elas eram responsáveis por transmitir, né, por passar uma para outra ali os genes de resistência. Eu começo a trabalhar com uma professora muito legal, Ana Lúcia Darini, e eu acho que da parte de a ciência é aí que abre a porta para mim, porque é onde eu começo a ter uma educação formal sobre o que é ser ciência. Então aqui é o meu contato de cientista que inicia, né, na minha carreira. Eu fiquei 3 anos e meio nesse grupo, eu aprendi muito, só que aqui entra um aspecto triste da minha carreira, que é quando eu também me assumo e para minha família e há um distanciamento muito grande, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei por que ninguém fala comigo, por que tá tudo tão difícil, tão diferente, o que tá acontecendo aqui e tudo mais. E nesse processo, no lugar de eu continuar ali, eu achei que aquele grupo era muito bom para mim. Eu entrei num processo muito grande de desvalorização pessoal. E eu acabei saindo, indo fazer um estágio em cosmetro, porque eu queria também conhecer uma outra área. Mesmo que naquela primeira área eu tinha uma possibilidade de também fazer um doutorado direto, tinha uma possibilidade de fazer um intercâmbio ainda na graduação. Então, assim, várias coisas foram se somando e eu fui deixando isso passar. E eu deixei isso passar porque eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo. O que é muito triste, né? Quando a gente para pra pensar que eu fico imaginando o tanto de pessoas, de meninos, de meninas que passam por isso, e a gente perde a oportunidade e a gente não entende, né? Não que a minha vida esteja ruim, tá, gente? Eu gosto muito de onde eu tô, do que eu tô fazendo. Eu acho que a vida ela vai tomando outras formas. Mas é sempre eu acho que ali eu estaria muito mais numa ciência robusta, né? Uma área científica muito robusta. Aí eu fui fazer o estágio em cosmeto, né? Cosmetologia e fisiologia cutânea, e na verdade a parte que eu trabalhei durante o estágio era mais relacionada com sensorial e análise das características físico-mecânicas, ou seja, como que é a espalhabilidade, como que é a textura dos cremes. Então a gente queria correlacionar essas coisas, o meu estágio foi esse. Durante todo esse tempo eu fiquei pensando o que eu ia fazer depois da faculdade. Quando eu me formei, eu me peguei pensando em fazer faculdade de medicina, fazer uma segunda faculdade, uma terceira, mas uma segunda graduação para mim, né? Porque eu tava nesse limbo ainda, né? Porque tudo tinha sido um pouco próximo para mim, eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdido, eu não sabia assim para onde que ir, eu não conseguia explorar durante todo esse tempo, as minhas possibilidades, os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Então eu acho que não porque eu fiquei na área acadêmica, mas eu acho que a área acadêmica, ela, de certa forma, me colocou num lugar que até hoje, de safe zone. Eu sou muito bom no que eu faço, e aí eu sei disso, então assim, mas eu não explorei muito outras coisas, porque eu não consegui me deslocar. E aí, por conta tanto da situação pessoal, e aí vai entrar também outras coisas, como por exemplo o Covid, outros pontos na carreira que não teve como eu não levar em consideração. Eu pensei em fazer faculdade de medicina, eu não fui fazer, eu acabei fazendo doutorado direto, justamente porque eu não estava aguentando mais a dinâmica de viver novamente com os meus pais, novamente essa dinâmica do tudo aquilo que eu tentei evitar quando eu peguei e falei, não, eu quero ter mais liberdade, eu quero viver mais, né, quando eu for fazer graduação.
Então, tudo aquilo ali parece que voltou e voltou mais forte para mim, voltou com também alguns sintomas de depressão, alguns sintomas de ansiedade generalizada. Eu acho que é normal quem sai de uma graduação, não é normal, mas eu acho que isso acontece, é corriqueiro, quem sai de uma graduação e se sente dessa forma. Quando eu fui para o doutorado, eu prestei o doutorado direto para ciências farmacêuticas, com ênfase em cosméticos. E aí eu fui fazer o doutorado. O doutorado para mim foi uma coisa assim que me levou para lugares que eu nunca imaginava que eu poderia ir, ao mesmo tempo que foi uma das maiores torturas que eu passei na minha vida. A área acadêmica, a gente sabe que ela é muito complicada, especialmente pelas dinâmicas de poder. Dentro dessas dinâmicas de poder, eu tive situações muito complicadas, bem chato. Mas, ao mesmo tempo, o doutorado me levou para o exterior. Eu nunca tinha viajado para o exterior. Eu pude conhecer a Coreia do Sul, eu pude conhecer Estados Unidos, assim, a Califórnia, eu pude conhecer a, a Itália, a Alemanha, a Holanda, a República Tcheca. Eu pude morar na Alemanha durante o meu intercâmbio. Então, assim, eu tive um boom de cultural também, né? De contato com outras culturas durante o meu doutorado. E que eu nunca tinha sonhado com isso, eu nunca tinha pensado. Durante a minha vida acadêmica, assim, né, no começo, eu pensava em fazer um intercâmbio, ficar uns 6 meses fora, voltar, ficar um ano, voltar. Mas eu nunca tinha me visto morando completamente no exterior. Até porque eu acho que se eu tivesse feito essa escolha, eu teria ido para a Espanha, porque seria muito mais fácil para eu conseguir nacionalidade do que vir para a Alemanha, por exemplo. E durante o meu doutorado, eu acho que aí tem dois pontos, além da questão que eu falei para vocês, dinâmica de poder, que vão moldar a minha ida para a Alemanha. Primeiro vai ser, com certeza, a eleição de 2018, que eu acho que eu entro no meu primeiro contato com um processo de luto na minha vida. E o segundo, com certeza, foi porque minha avó faleceu nesse processo também. Então, tudo se misturou muito, o exterior com o interior, e eu acabei falando para minha orientadora, olha, eu quero fazer um estágio, vamos tentar, né, minha última tentativa em 2018, 2019, assim, foi 2019. Senão eu vou defender o doutorado e vou procurar um trabalho, enfim. Aí, nesse meio tempo também eu pensei de novamente, talvez eu volte para fazer medicina. Olha só que coisa, né? Eu pensei em fazer isso. Mas aí, durante nessa conversa, ela falou, olha, tem algumas oportunidades que a gente pode tentar. Como eu tinha a bolsa da FAPESP, eu poderia tentar fazer o intercâmbio, né? Seria mais fácil conseguir esse financiamento. E aí ela falou, ó, tem Portugal, tem França, tem Japão, tem Alemanha. Mas aí eu pensava assim, França já tinha uma amiga lá, então é meio complicado sempre ter mais de um. Portugal, eu não queria, eu queria ter uma experiência de um país com uma outra língua. E aí era o Japão e a Alemanha, o Japão eu achava muito distante, apesar de ser muito bacana, mas achava muito distante. E aí eu falei, bom, vamos para Alemanha. Vamos para Alemanha, então. Tadinha, que barra. Que tadinha. E andamos para Alemanha. Nesse meio tempo eu tentei primeiro Itália, mas também não deu. Eu tentei Estados Unidos, também não deu. No fim das contas, o que deu foi a Alemanha. Então a Alemanha, ela me escolheu de certa forma, né? E é interessante que a carta de aceite para eu ir chega no dia em que minha avó faleceu. Então fica aquele gosto meio agridoce de uma sensação assim, poxa, né? Que coisa. E eu vim para o intercâmbio no final de 2019, pré-Covid. Só que o intercâmbio também foi de pernas para o ar, porque nesse meio tempo o professor responsável ficou doente, ele teve que ser afastado. É, eu fiquei sem orientadora, aí eu passei para uma outra orientadora que não estava nem um pouco feliz, mas depois a gente se deu muito bem com esse processo, mas eu fiz o que eu podia. No meio de tudo isso teve Covid, então aí eu fico pensando, eu falo assim, cara, né, tipo, só que aí eu acho que eu tava vivendo muito outros processos, eu acabei namorando nesse meio tempo, e que foi um dos processos que me levou a querer voltar para a Alemanha. Que aí eu volto em 2020, final de 2020 pro Brasil, e aí eu falo, não, eu quero voltar para a Alemanha, e eu voltei em 2021 no intercâmbio para fazer um pós-doc na cidade de Saarbrücken, que é na fronteira com a França. Esse pós-doc era uma história meio
diferente, assim, né? Porque aqui eu não tô mais com cosmético, mas continuo com pele. Mas é basicamente a gente buscar entender como que a pele molda a percepção. E a gente tinha ainda um contato com Berlim, então eu ficava entre Berlim e Saarbrücken para fazer a pesquisa. Era bem bacana nesse sentido, né? Porque eram 2 centros de pesquisas legais e tudo mais. Mas era bem cansativo. Primeira vez que eu vim, a minha relação com a Alemanha era muito positiva. Eu gostei muito, eu achei muito bacana. Mas assim, também tem que pensar que eu estava muito enviesado, tanto do ponto de vista de onde eu estava, quanto porque a gente estava passando pelo processo do Covid. Então, lógico que na Alemanha tudo foi na primeira onda mais tranquilo do que se levar em consideração no Brasil. Então eu achava muito melhor aqui, mas depois eu fui perdendo um pouco o meu brilho com a Alemanha desde o processo de voltar para cá, porque eles não queriam que a gente voltasse. A gente se une assim, vários cientistas, trabalhadores, estudantes do Brasil para tentar fazer um movimento para abrir as fronteiras para que a gente pudesse vir trabalhar mesmo tendo contrato, né? A gente não podia vir porque a gente não tinha vacina, porque será, né? Foi difícil pra um caramba, porque aí foi física aplicada a sistemas biológicos, então a gente já tive um passado com a física, isso volta, mas eu consegui fazer. E aí eu fui chamado para trabalhar no grupo que eu fiz o meu intercâmbio lá, que estava também nessa pesquisa, mas eu fui chamado para ser pesquisador e hoje em dia eu sou pesquisador nesse grupo. E eu trabalho com fisiologia cutânea, sou especialista em métodos não invasivos, desde para a gente estudar fisiologia cutânea, que assim, a gente usa microscópio para conseguir ver a pele em vivo. E é para evitar, por exemplo, que a gente tem que fazer biópsia, ou seja, a gente não vai fazer um estudo de hidratante, vai cortar as pessoas, tirar um pedaço da pele delas para levar para fazer biópsia. A gente não faz isso mais hoje em dia. Existem várias técnicas que a gente usa que elas quantificam e qualificam isso para a gente. E isso é a minha especialidade, desde as biofísicas até a parte aplicada para a gente ver com microscópio mesmo, as células, metabolismo, a gente consegue ver isso hoje em dia, já tem tecnologia para isso e é a minha especialidade. A questão é que isso aqui já é muito aplicado, né? Então, assim, não é uma ciência muito básica. Então, a gente sempre tem um outro rol de publicações que a gente acaba tendo. E isso deixa a gente dentro dessa alta competitividade dentro da ciência, às vezes um pouco aquém. Porque, lógico, como que eu vou competir com gente que publica na Science, na Nature, muitas vezes para conseguir um funding, né? Que é alguma coisa que vai pagar a gente, né? E nesse aspecto eu até cheguei num processo seletivo muito foda na Alemanha, para ter um grupo de pesquisa próprio, júnior, né, que eles falam. E aí eu cheguei no processo final, assim, foi tão final que tipo assim, era fazer e ver se eles já iam dar ou não. Só que eu não consegui por conta dos aspectos que eles falam assim para mim com relação à formação, você não é médico, você não tem as publicações mais robustas que eles procuravam ali, né? Apesar de eu ter eu gosto das minhas publicações, eu acho que elas são muito bacanas. Eu tenho dentro da minha carreira assim descobertas inéditas na dermatologia, eu tenho coisas desse sentido, mas eu acho que nesse processo eu acabei também tendo que lidar muita coisa pessoal sozinho, né? Eu acho que foi muito caos na minha vida, assim, em volta de mim, e esse caos eu tinha que tentar manter dentro, em volta, ao mesmo tempo que eu tinha que tentar fazer. Então eu fui fazendo o meu melhor e eu consegui fazer muito bem. Só que quando a gente vai nesses lugares muito competitivos, a gente vê que pesa e essa história a gente não consegue colocar no CV. Acho que quando eu terminei esse processo, eu passei por um processo de luto com isso e tudo mais também, mas eu senti que eu saí mais forte e mais consciente do meu valor enquanto pessoa, enquanto profissional, especialmente, do que quando eu entrei. Eu acho que esse é um lugar legal de você passar pelos processos onde você também tem uma derrota, onde você entende que você não conseguir não é o final. E aí esse que é o ponto, né? Agora eu tô nessa situação onde eu tenho 3 caminhos para seguir, assim, né? Ou eu vou continuo na área acadêmica, continuo tentando esses fundings, mas assim, né? Ou eu vou para a internet e fico aqui com vocês 100% do meu tempo, o que é uma coisa também a se considerar, e eu acho super válido. E nesse processo eu acho que daí eu voltaria para o Brasil. Ou eu mudo e vou trabalhar numa empresa, né? E vou trabalhar numa empresa cosmética e ser pesquisador dentro de uma empresa também, eu acho super válido, tenho muitos amigos que tenho muito contato com gente que trabalha com isso.
e eu acho que não tem problema nenhum. É mais um alinhamento do valor pessoal sobre o que eu quero fazer com a minha vida, ao mesmo tempo do que eu quero fazer enquanto profissional. Eu acho que o profissional, para mim, ele transpassa um pouco a parte pessoal, porque para conseguir chegar onde eu cheguei, eu precisei também elaborar as minhas coisas pessoais. Então não tem como eu simplesmente falar assim, ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui é aqui. Não, as coisas elas têm um pouco a minha cara. Para agora, eu penso nesses três caminhos. Então, quando vocês pensam para mim assim, o que eu quero para o futuro, se eu quero ser professor, se não sei o quê, nananana, eu já quis ser professor muitas vezes, assim. Mas eu não sou uma pessoa que coloca para mim assim, tem que ser isso aqui, porque eu acho que o que eu passei na minha vida foi que a vida ela foi me dando caminhos e foi abrindo portas e fechando portas, e dentro dessa perspectiva eu fui entendendo que a vida é um rio. E a gente tem que saber nadar e seguir esse ritmo. O rio ele muda o seu leito conforme a gente tem cheias e não tem e secas. Então acho que a vida ela é muito mais sobre isso do que ter um plano muito bem traçado. É lógico que ter planos bem traçados auxiliam a gente a chegar lá. Então a partir do momento que eu falar assim, não, então beleza, eu quero tentar ir para uma empresa. Então eu tenho que colocar a minha energia para fazer um bom currículo, para fazer uma boa entrevista. Quero vir ficar na internet, então eu tenho que fazer de tudo para que esse trabalho aqui ele seja o mais gratificante possível, não só para vocês, mas também para mim. Eu sempre vou jogando algumas sementes, eu vou vendo onde que essas sementes elas brotam, porque também a gente tem que, se a gente não tem muitas ferramentas no nosso atrás da gente assim, a gente tem que saber onde que a gente consegue colher as coisas. E para isso eu faço alguns testes assim do tipo, ah, então beleza. Eu talvez eu fique como professor, então eu vou tentar publicar um pouco melhor agora. Vou fazer isso aqui, vou mudar esse tipo de projeto para fazer assim, assim, assado. E aí, quando a gente pensa para, sei lá, vou para a internet, então, eu vou trabalhar um pouquinho com essa dinâmica, vou conversar com essa pessoa aqui, né? Então, me aproximar um pouco desse mundo aqui. Então, você tem que ter essa dinâmica. E eu fui tentando me moldar com os medos que eu tinha de não conseguir me manter em um só aspecto. Então, o medo, ele também foi importante para mim para conseguir chegar num aspecto do que eu quero da minha carreira. Porque o medo não me paralisou. Eu me joguei, eu fui para o intercâmbio, eu fui fazer pós-doc, eu mudei minha vida assim de 360 umas 4, 5 vezes nesses últimos 10 anos. Mas o medo também me colocou num lugar de segurança com relação a não importa o caminho que eu vou, eu primeiro vou tatear, e eu não vou me jogar simplesmente. Porque me jogar simplesmente significa que eu posso cair, quebrar a cara e não tiver um paraquedas. Eu tenho que ver se eu tenho um paraquedas, cara. Eu só vou me jogar se eu souber que eu tiver com paraquedas, ele tá funcionando e tem um instrutor para me ajudar também. E esse caminho que eu tô trilhando, ele é um pouco sozinho, um pouquinho solitário. Ele é sobre mim. E eu acho que é por isso que eu quis fazer um vídeo mais longo, para que vocês entendam no final de que o caminho que eu trilhei e as histórias e a Alemanha e não sei o que, tudo isso é sobre mim. Se vocês querem ter uma carreira, uma coisa, entendam quem vocês são dentro desse processo e vão fazendo esse tatear, entendendo quem vocês são, respeitando o caminho de vocês. E olha para o passado de vocês, para todas as dificuldades que vocês tiveram, e lembra o seguinte: a gente tem as nossas dificuldades que elas nunca vão aparecer em currículo, elas nunca vão aparecer em internet. Dificilmente a gente vai ver as pessoas falando sobre a carreira delas dessa forma aberta. É sempre sobre como conseguiram isso, como conseguiram aquilo, e pouco me importa, porque eu tenho prêmio de melhor aluno, eu tenho prêmio de melhor tese, eu tenho prêmios internacionais, eu tenho prêmios nacionais, e isso não foi, eu não quis que o vídeo fosse sobre isso, porque prêmio a gente consegue. Agora, a gente conseguir tatear e entender para onde a gente vai, como que a gente vai, respeitando os processos que a gente passa na nossa vida, isso é muito difícil. E talvez isso seja o mais difícil que eu passei na minha carreira.
Então, minhas cremosas, meus cremosos, pessoas que estão aqui assistindo e não fazem ideia de quem eu sou, eu também não faço muita ideia. Eu tô descobrindo. Todo dia eu descubro alguma coisinha nova sobre mim. E esse todo dia descobrindo uma coisinha nova sobre mim é o que me guia e o que faz com que eu possa mudar sem ter medo de que eu tô fazendo uma escolha errada, tá? Dá medo, dá muito medo fazer qualquer coisa, mas depois que você se joga e você vai entendendo e você vai compreendendo, dificilmente você negocia quem você é e os seus valores. E talvez isso seja o que eu quero deixar para vocês. Não negociem quem vocês são. Respeitem quem vocês são e vai atrás do que vocês querem fazer. É isso, tá? E não escuta coach de internet, não. Cada história é uma história, cada realidade é uma realidade, cada background que a gente tem, né? Cada fundo, cada perspectiva de passado é uma perspectiva de passado. E eu não tinha muita perspectiva na ciência. E vim até aqui, cara. Fiz o que fiz, deu o que deu. E é isso. Sou foda pra caralho. É isso. Fica aí, vocês também são, vocês conseguem. E vamos ter esse ânimo pra olhar pra isso. Um beijo.